e Vinho. Apoio Wine Bar Vinheiros. Vinícola Abreu Garcia. Supermercado Hiper Select. Adega Nacional e Armazém Conceição. O Pão e Vinho está começando aqui na Record News para levar vocês para uma visita pelo mundo do queijo. Nós vamos viajar hoje pelo mundo do queijo e mais especificamente pelo mundo do queijo brasileiro. Hoje eu tenho aqui um especialista no programa, um especialista em queijo, o Thiago Pascoal, que vai falar para a gente um pouco de como está essa produção de queijos no Brasil. Já posso adiantar que ela é muito rica e variada. E claro, não vou deixar de fazer duas receitinhas super bacanas com queijo. Uma é uma torta clássica grega, spanakopita, feita com espinafre e queijo. Só que eu vou inovar um pouquinho, você vai ver na hora de fazer a receita. A outra é um clássico fettuccine alfredo, uma massa deliciosa, feita só com manteiga e queijo, mas nós vamos usar nessa receita um queijo brasileiro, adaptar um pouquinho ao nosso produto. Então eu vou começar chamando o Thiago para a gente começar a falar de queijo, né? Bom, tá aqui Thiago Pascoal, queijista. A gente estava até discutindo aqui, como é que era o termo usado, porque ele vive o Brasil, corre o Brasil buscando queijo, procurando queijo. Então eu ia dizer que ele é um caçador de queijo, Mas ele me disse agora que ele é um queijista, ou seja, que é um termo que a associação cunhou, é isso? Exatamente. A gente definiu esse termo como um especialista que trabalha com comércio, mas também com desenvolvimento do setor. Thiago, muito obrigado por vir ao Pão e Vinho. Prazer receber você aqui. Eu conheço o Thiago já há bastante tempo, E realmente o trabalho dele é muito bacana. Vocês podem ver aqui um pouco do trabalho dele. Eu abri o programa, não falei sobre isso, porque eu vou deixar para ele falar. Mas olha aqui, nós começamos o programa com uma mesa belíssima de queijos, uma variedade. O perfume aqui, é tentador. Eu disse, estou com vontade de parar de gravar e comer um pouquinho desse queijo, Mas vamos falar deles. Isso aqui é uma pequena amostra, né, Thiago? Isso é só uma parcela, do que a gente colocou aqui. Tem queijo aqui de mais de 4 estados diferentes do Brasil. Tá. Então a gente trabalha com bastante produtor brasileiro e o Brasil é bem grande, Então... Mas quando é que o brasileiro começou a olhar para os queijos dele? Olha, a primeira projeção nacional foi com o queijo da Serra da Canastra, que foi na mala para a França num concurso em 2015. Tá. E lá ele ganhou uma premiação, ele foi premiado lá. E ali começou. No ano seguinte, o Tulha foi o primeiro queijo a ganhar uma medalha de ouro, Em 2015, o queijo da canastra no Mundial do Fromage ganhou uma medalha de bronze. O Tulha, no ano seguinte, foi para o World Cheese Award, que é uma premiação ainda maior, e ganhou uma medalha de ouro. Então, esse cenário começou a expor um pouco mais os produtores nacionais. Quer dizer, canastra foi quem o abre alas, digamos assim, a locomotiva. Agora, se come queijo canastra em Minas Gerais, há quanto tempo? Quantos séculos já? Já são mais de 3 séculos de mais queijo. 3 séculos. O brasileiro levou 3 séculos para descobrir que ele tem um produto que vale ouro, não é verdade? Exatamente. Exatamente. Mas hoje o queijo canastra é uma realidade, ele é realmente a locomotiva de um grande comboio, está puxando esse trem, esse comboio, e na carona vem tudo isso que a gente está vendo aqui. Mais ou menos quantos tipos de queijo nós temos no Brasil hoje? Até pouco tempo atrás se falava em 400 variedades diferentes, hoje eu acho que esse número se aproxima de 1000. Mamma mia, França. Quanto tem a França? Se a gente comparar, a área da França é menor que o estado de Minas Gerais. Entendi. Então, aqui a gente tem um potencial um pouco maior, claro. A gente é novo ainda nesse processo, mas a gente aprende muito rápido. Então, está aparecendo muita coisa legal de gente que está aprendendo, está aprimorando e pegando técnicas de fora, melhorando, criando algumas coisas também. Então a gente tem esse cenário hoje, é efervescente. O canastra é um queijo legitimamente brasileiro. Que outro queijo legitimamente brasileiro que não é tipo, você me mostra aqui? O queijo do Marajó. Queijo do Marajó, esse queijo aqui, Eu vou pegar ele aqui. O queijo do Marajó, ele é um queijo que só é feito nesse formato na ilha do Marajó, principalmente. Lá tem muito búfalo, Sim, búfalo. Um rebanho de búfalo. No começo não era búfalo, tá? Não? Eram feitos com leite de vaca, e aí depois foram adaptando isso. É um queijo com uma receita muito próxima como é feito um requeijão, por exemplo, O leite, a coagulação espontânea, o leite coagula sozinho, de um dia para o outro, depois ele tira a nata que ele tira, ele faz uma manteiga, cozinha de novo com a massa coagulada. São 48 horas no mínimo para você fazer um queijo daquele. Que coisa, Quer dizer, então a gente já pode começar a falar em queijos legitimamente brasileiros, Sim. Tem mais algum? Tem
Tem o Mandala, que é um queijo feito no interior de São Paulo, né, pela Pardinho. Tá, olha aqui, ó. Que é um queijo que tem uma característica muito interessante. Que legal. O próprio purungo, que é feito no Brasil inteiro, mas cada região, o modo de fazer dele é muito parecido e cada região ele recebe um nome, né? Então, em Minas se faz a cabacinha, que é uma massa filada, pendurada, herança dos italianos que vieram para o Brasil. E os outros queijos de Minas, por exemplo, hoje em Minas você tem 10 regiões certificadas como produtora do queijo Minas artesanal, que é o Canastro, Cerro, Serra do Salitre, Cerrado, hoje são 10. Esse queijo ele tem uma origem, uma herança açoriana, né? Dos primeiros que começaram a fazer o queijo, a utilização do soro fermento. Os bandeirantes que vieram para o sul começaram a produção do queijo serrano aqui também dessa forma, com o que sabiam fazer, né? Então, o nosso queijo mais antigo ele tem uma origem açoriana. Os mais novos, claro, com a imigração que foi feita posterior. Então a gente tem uma miscelânea. O canastra é o quê? O canastra é um dos mais antigos. O canastra e o do Cerro são os queijos mais antigos de Minas. Dão aí dos 300 e poucos anos, mais ou menos. Olha só, que legal. Bom, gente, eu tenho que ir para a cozinha. O papo está muito bom, mas nós vamos continuar esse papo no segundo bloco. Então agora eu vou parar um pouquinho aqui, a gente vai voltar falando um pouco de queijo catarinense, porque tem muita coisa boa aqui em Santa Catarina também, não tem? Tem muita coisa legal. Tem muito queijo premiado, recebendo prêmio mundial aqui no Santa Catarina. Então, fique aí, me acompanhe que eu vou cozinhar e encerro esse bloco colocando essa torta no forno, muito boa. Vamos para a cozinha, vamos lá. Para fazer a espanakopita, você vai precisar de 500 gramas de folhas de espinafre fresco, sal ao ponto, 200 gramas de queijo feta, 300 gramas de queijo canastra, 50 gramas de manteiga, 350 gramas de massa filo, 1/3 de xícara de azeite de oliva, uma cebola média picada, 3 dentes de alho picados, uma colher rasa de café de noz moscada, 2 ovos, pimenta do reino a gosto e meia xícara de salsa picada. Bom, gente, espinafre no fogo, cozinhando na água, um pouquinho de sal, uma branqueada, 5 a 10 minutos só para ele dar uma murchada e não perder a cor. Aqui eu vou ralar os queijos. Tradicionalmente, a espanakopita é feita só com queijo feta. Às vezes se mistura um pouco de ricota, etc. Tal. Eu vou inovar. Eu vou fazer com um feta brasileiro, né? E vou colocar um pouco do canastra, do queijo feito lá em Minas Gerais, do qual falávamos há pouco. Vamos ver como é que vai ficar essa mistura. Eu acho que vai ficar muito bacana. Vou ralar aqui, me acompanhe. Olha, gente, que mistura bonita, né? O feta, que é um queijo branquinho, ele é feito ou com leite de cabra, ou com leite de ovelha, ou com a mistura dos dois lá na Grécia, né? Então ele é bem clarinho. E o nosso aqui canastra, amarelinho, né? Uma cor bonita. Então aqui ficou um casamento bacana. Eu agora vou bater os ovos, vou misturar aqui, vou temperar isso aqui com um pouco de noz moscada e vou tirar meu espinafre, secar, puxar com cebola, alho, os temperos para poder me encaminhar para a montagem da torta. Me acompanha, vamos lá. Vocês viram aqui, ó, montei a primeira camada de massa filo, a base, né? Massa filo é uma massa muito fina que a gente interfolha com manteiga derretida. Isso vai dar muita crocância, muito sabor no produto final, tá? Aqui está a base, eu coloquei aqui 7 folhas de massa filo, vou fazer o recheio e repetir a operação no topo, em cima da torta. Aí, vai pro forno.
Bom, gente, já coloquei aqui a cebola e o alho para refogar num pouco de azeite. O espinafre já escorri, vocês viram aqui. Vou colocar ali, puxar, vou temperar com sal, pimenta, um toque de noz moscada. E aí eu vou bater os ovos, misturar com os queijos, depois eu vou fazer toda essa mistura e vai ser o nosso recheio. Queria dizer a vocês que eu passei ali no Hiperselect para pegar esses produtos. Hiperselect é uma rede nova de mercados aqui em Florianópolis, crescendo bastante. É muito bacana comprar ali, porque tudo é muito organizado, tem uma grande variedade de produtos, gêneros de todos os tipos, tem carne boa, tem verdura boa. Esse espinafre eu peguei ali fresquinho, estava muito gostoso. Né? Também peguei as outras verduras, enfim, você encontra ali tudo que precisa. Tem uma boa seção de massas, massa que eu vou usar peguei ali também, tem a seção de azeites, conservas, ou seja, muita coisa bacana para você passar ali, escolher bons ingredientes e fazer o seu prato, fazer a sua receita. Pensou num mercado bacana aqui em Floripa? Hiperselect. Bom, gente, estou finalizando a montagem da espanakopita. O forno já está quente, eu vou só fazer essa camada folhada em cima e vai entrar para o forno. Então, não sai da sua poltrona, volto no segundo bloco com o Thiago e volto também para fazer uma outra receita clássica italiana, fettuccine alfredo. Sai da poltrona, vamos lá. Estamos de volta, estou aqui com o Thiago Pascoal, queijista, correto? Queijista. A nossa espanakopita está no forno, está começando a soltar um perfume aqui maravilhoso, você vai ver no final do bloco eu tirar ela desse forno. E nós vamos falar um pouquinho mais de queijo brasileiro, mais especificamente agora de queijo catarinense. Como é que está o queijo catarinense dentro dessa nova realidade? João, desde 2016, quando foi o primeiro contato que eu tive, eu vi muita coisa se organizando para melhorar, né? Então o próprio queijo serrano, que é o mais antigo aqui de Santa Catarina, da época dos tropeiros, hoje já tem várias queijarias certificadas, muita gente investindo nisso, né? Muita gente apareceu nesse período aí de tempo. E os queijos novos que apareceram, os queijos finos de Pomerode, já ganharam o mundo, já ganharam premiação em concursos mundiais. São queijos genuinamente brasileiros, né? Eles são queijos que foram desenvolvidos. Tanto o serrano, como o colonial, como esse Vale do Testo, né? Vale do Testo, é. O Testo é um rio, né, que passa ali naquela região, né, de Pomerode, né? E aí foi criado esse queijo muito interessante, muito cremoso, né? E é um queijo um pouco diferente, é um queijo de massa semi-cozida, com a casca lavada, e ele teve fermentos que foram desenvolvidos para dar essa característica que a gente tem. Então, Entendi. É um queijo que é muito fácil a gente achar umami nele. Entendi. E o serrano, o artesanal, é feito com leite cru também, né? Leite cru. Feito com leite, inclusive já tem uma indicação de procedência, Sim, tudo, né? É a primeira indicação geográfica por denominação de origem para queijos do Brasil, é o queijo serrano. Olha que bacana, né? É um queijo gostoso, né? Um queijo muito, muito legal, né? É um queijo muito histórico, né? É um queijo antigo e remete muito à memória afetiva das pessoas. Traz essa memória nas pessoas. Então a pessoa come um pedaço do queijo e lembra, mas a minha avó fazia um queijo assim. Então isso é gostoso, né? Ou seja, trazer isso. Mastigar um pouco da história, né? Exatamente. Comfort food, né? Aquele gosto de família, né? Aquela coisa, né? Sim, cada pedaço traz um trecho da memória. Agora, por exemplo, nós usamos aqui um queijo feta para fazer a espanakopita, né? Sim. O Brasil está fazendo alguns queijos que são, assim, digamos, espelhados nesses queijos internacionais, né?
É muita coisa do processo de tecnologia de queijo é o que existe no Velho Mundo, né? Entendi. Então não temos como fugir disso, né? E é bom os queijos, esses queijos, por exemplo, esse feta, eu provei, eu gostei muito, né, de cabra, né? Gostei muito. Eu falo que é bom, mas eu quero ouvir ele, né? Não, é assim, a gente tem muita gente produzindo queijo com a qualidade muito boa, né? Você tem todo o aspecto do terroir, do trabalho que a pessoa tem em diferentes regiões. Então você pode comer um queijo feito de leite de cabra aqui em Santa Catarina, no interior de São Paulo ou nas montanhas de Minas, que você vai ter produtos bem Quantos diferentes. estados hoje estão produzindo queijo no Brasil? Sabe isso? Olha, Isso eu não... só não tenho notícia de queijo no Acre e no Amapá. Que mas loucura. deve ter alguém fazendo queijo lá. Olha que bacana, gente. Ou seja, o mapa do queijo no Brasil está quase do tamanho do mapa do Brasil, né? Tá, exatamente. Que bacana, que bacana. Embora algumas regiões não tenham muita tradição na produção de queijo, né? Mas o fato de você ter muita gente circulando, então você acaba levando. O queijo é um alimento muito histórico, né? Principalmente para nós. Está muito arraigado na nossa cultura. Como é que você gosta de comer queijo? Qual é o jeito que você mais gosta de comer queijo? No café da manhã é meu consumo principal, para ser sincero. Puro ou no pão? Puro. Eu também gosto. É muito bom isso, cara, né? Queijo puro é uma experiência muito agradável. Eu tenho a minha rotina de café da manhã, que eu respeito, e nem todo dia eu consigo parar no final da noite para abrir um vinho ou uma cerveja e provar um queijo. Então você acaba consumindo esses queijos mais versáteis mesmo, como o canastra, ou da região das vertentes, o queijo da região do Cerrado e até um queijo serrano. Dizem que o brasileiro põe queijo até no café, né? Você vende muito café? Muito café, não muito queijo? É verdade. Não, isso é verdade. A gente tem costume mesmo de botar queijo. Exagerar no queijo. Você né? faz um pão de queijo e recheia ele com queijo. Exatamente. Bacana. Tiago, o papo foi ótimo, mas nós temos que acabar de cozinhar. Vou fazer agora, quero ver se você vai gostar, um clássico fettuccine Alfredo, que é feito com que nós vamos usar um queijo diferente, né? Que queijo nós vamos usar? Que queijo você trouxe aqui? Tulha. O Tulha. Da Fazenda Atalaia. É um queijo famoso, né? O Tulha foi o primeiro queijo com medalha de ouro em concursos fora do Brasil, né? Foi o primeiro queijo no World Cheese Award de 2016-17. E ele é como um parmesão. É um queijo bem mais duro. Esse queijo tem uns 18 meses de maturação. E é isso, né? O Alfredo é feito com parmigiano, né? Então nós vamos usar esse queijo. O Tiago vai me dizer como é que ficou. Eu prefiro ouvi-lo, né? Tá certo? Pode deixar. Eu vou cozinhar então. Vou começar. Já botei a água para esquentar. A massa tá ali. Já daqui a pouco eu vou cozinhar a minha massa. E eu gostaria de lembrar vocês do Vinheiros. Vinheiros é um wine bar que fica ali no sul da ilha de Florianópolis. Mas ele podia estar em qualquer lugar do planeta. É um lugar muito bonito, que traz temas de todo mundo, inclusive o nome, né? Vinheiros quer dizer viticultores, vem do galego, então até nisso eles escolheram, né? Tanto no copo como no prato, eles têm referências internacionais, receitas internacionais que são conjugadas com ingredientes brasileiros. Portanto, é realmente um casamento muito interessante. Vinhos de 12 países, mais de 250 rótulos para combinar com pratos feitos ali muito interessantes, né, com consultoria do chefe Pedro Soares, que fez um trabalho muito bacana ali. Eles têm um empório também, já falei da carne de Wagyu e outras coisas muito boas. Então, pensou num lugar bacana para ir? Vai no Vinheiros. Bom, então, vamos lá, né? Vou cozinhar e já eu venho com o Tiago à mesa para a gente poder provar tudo isso e apresentar 2 vinhos para vocês muito legais, um deles de Santa Catarina. Vamos fazer o fettuccine. Para fazer o fettuccine Alfredo, você vai precisar de 100 gramas de manteiga, 100 gramas de queijo Tulha ralado. A receita original leva parmigiano reggiano. 180 gramas de fettuccine e a água do cozimento da massa.
Voilá! Um fettuccine feito ao estilo do Alfredo de Roma, mas com queijo Tullia brasileiro. Já já vou para a mesa, me acompanhe. Bom, gente, chegamos ao ápice, né? Na verdade, o trabalho vai chegar aqui, né? O momento é esse. A mesa, né? Onde a gente vai provar. E olha, crocância dessa massa filo, impressionante, né? Essa é uma massa deliciosa, muito prática, fácil de fazer. Não é uma torta complicada de fazer, não é? Mas assim, claro, dá um trabalhinho, mas tudo se não der trabalho não tem gosto, né? Trabalhinho tem que ter. É verdade. Né? Então assim, para combinar com essa spanakopita, eu trouxe um vinho diferente. Um vinho chamado Maiú, da uva Riesling, Riesling renano, não Riesling italiano. Um vinho feito ali no Chile, no Vale de Elqui, mais ao norte. Um vale praticamente vizinho ao deserto do Atacama. Um lugar totalmente diferente para o cultivo da Riesling, né, que normalmente é cultivada em regiões mais frias, Alemanha, Alsácia, norte da Itália. Né? Então é uma uva de clima frio. Só que ali, apesar de dias muito quentes, a região tem uma influência muito forte marinha, né, do oceano. E essa influência faz com que à noite a temperatura caia, então refresca os vinhedos e com isso você preserva a acidez. A acidez é uma marca da Riesling, né? Mas uma acidez muito boa, né? Sim. Uma acidez muito boa, os aromas minerais, né? Então, um vinho trazido aqui para Florianópolis pelo Armazém Conceição. Armazém Conceição, uma loja que fica lá na Lagoa da Conceição, já tradicional. Uma loja que comercializa mais de 2.300 rótulos de vinhos de várias regiões, da Europa, do Cone Sul, do Oriente Médio, do leste europeu, ou seja, o Nilson não sabe nem dizer quantos países são, de tantos países que ele vende, né? E realmente a loja tem muito vinho, é impressionante, você entra na loja e fica impressionado, né? Além disso, também tem uma oferta de alimentos bacanas, queijos, frios, tem ali algumas conservas, ou seja, massas, muito bacana, uma loja muito gostosa de se visitar, com rótulos de vinhos diferenciados, né? A gente vê aqui rótulos bem diferentes, como esse Riesling Maiú, né, do produtor Maiú, um vinho da safra 2021 com um leve açúcar residual no meio seco, né? Os alemães também deixam um pouquinho de açúcar, né, exatamente por causa da acidez, né? Vamos provar? Vamos? Saúde, Thiago. Bem-vindo, né? Obrigado. O que você achou? Achei muito bom. Chegamos ao segundo prato, né? Na verdade, um primeiro prato que foi servido em segundo, né? Porque massa na Itália é um primeiro prato, né? Então agora nós vamos provar ele com esse vinho. Eu trouxe um vinho catarinense, um Abreu Garcia Cabernet Sauvignon Merlot da safra 2017, um vinho ali da Serra de Santa Catarina, né? Ali de Campo Belo do Sul, uma região de altitude, não é? Um vinho que passou 18 meses em barricas de carvalho, francês, portanto tem muita estrutura, né? Abreu Garcia é uma cantina, é uma vinícola muito bonita, né? Tem uma estrutura muito bacana, moderna, tem uma área de eventos muito legal, eles têm também uma loja aqui no centro, né? Que tem um espaço também para você fazer eventos, né? Ali eu mesmo já fiz alguns eventos ali. Abreu Garcia tem produzido vinhos de muita qualidade, né? Investido em uvas não muito comum, vermentino, né? Algumas uvas diferentes, está fazendo espumantes, né? À base de Sauvignon Blanc. Então realmente é um trabalho bacana, um trabalho diferenciado, né? Vamos dar uma olhada nesse vinho, como é que ele é? Vamos? Eu achei que ficou muito bacana porque você não tem sobreposição do sabor do queijo. E é gostoso que o vinho tem uma nota láctea também.
Ah, então é. Então a nota láctea é engraçado, eu senti isso na boca, né? Essa nota láctea. Realmente foi um casamento muito gostoso, né? Um casamento que acho que nós precisamos terminar de comer, né? Mas antes, enquanto ele come, né? Eu preciso falar para vocês da Adega Nacional. A Adega Nacional é uma loja que fica na Madre Benvenuta, né? Uma loja que comercializa exclusivamente vinhos brasileiros. Eu sei que tem gente que ainda tem preconceito com vinho brasileiro, mas é uma grande bobagem. Vinho brasileiro cresceu muito em qualidade. Vinho brasileiro hoje está à altura de bons vinhos de vários países produtores do mundo. Vinho brasileiro hoje tem estilo, tem terroir. Nós temos vinho brasileiro do Rio Grande do Sul, vinho brasileiro do Paraná, vinho brasileiro de Santa Catarina, vinho brasileiro de São Paulo, vinho brasileiro de Minas Gerais, né? Vinho brasileiro da Serra do Espírito Santo. Nós temos vinho brasileiro de tantos lugares, né? E na Adega Nacional a gente pode encontrar tudo isso, né? Conhecer essa diversidade brasileira. Bacana. Como é que a gente faz para ter contato com você, com seus queijos? O nosso maior volume hoje é delivery, né? Então a gente está pelo Instagram e pelo WhatsApp, é Ao Queijo no Instagram. Ao Queijo. Tiago, muito obrigado pela presença, foi um grande prazer, sempre um grande prazer conversar com você, né? Imagina, João, eu que agradeço, é uma lenda, né? Dos vinhos e da boa mesa aqui, eu acho que é sempre uma alegria. Você sempre foi muito amigo também em vários momentos e é uma pessoa que gosta de queijo, isso para mim tá certo. é uma grande oportunidade. Bacana. Então com isso o Põe Vinho de hoje vai ficando por aqui. Nós agradecemos os nossos patrocinadores, nossos apoiadores, né? A nossa equipe, não é? Vamos bebendo sempre com moderação, se beber não dirija, a bebida é uma coisa que deve ser tomada de maneira responsável. Tiago, saúde, muito obrigado. Um grande abraço a todos. Até semana que vem. Pão e Vinho. Apoio Wine Bar Vinheiros. Vinícola Abreu Garcia. Supermercado Hiper Select. Adega Nacional e Armazém Conceição.